Bem, pessoal, voltando ao dicionário, né? Continuamos na letra M. Então, podemos falar de movimento operário. Como é que os anarquistas encaram o movimento operário? E aí, eu acho que pelo menos existem, né, algumas estratégias. As principais que vai depender, obviamente, do lugar que eles estão atuando, né? É na qual eles criam o sindicato anarquista, e aí tem o anarco-sindicalismo, né? Então isso acontece porque você já tem sindicatos de outras vertentes, né, que tem força. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aí da Espanha, né? Então, por que que surgiu a CNT? Porque você tem já sindicatos fortes na Espanha, né? Você já tinha já o sindicato ligado ao Partido Socialista. Então, aí você cria, né, uma estrutura sindical própria anarquista para tentar chamar as pessoas para dentro do movimento anarquista, dentro dos sindicatos. E existe o sindicalismo revolucionário, que a maior expressão aconteceu na França, com a CGT, inclusive a CGT francesa é a confederação que vai influenciar a Confederação Operária Brasileira, está nos estatutos da COB, né? Essa menção a ela. A CGT francesa, então, é sindicalismo revolucionário é o quê? A ideia de que o sindicato ele não é anarquista, mas ele tem práticas anarquistas e aí, mas todo mundo, né, independente da concepção política, pode entrar dentro do sindicato. Então, o que diferencia aí, na minha avaliação, é o quê? É a conjuntura que ele encontra. Então, se ele encontra uma conjuntura onde já tem sindicatos estabilizados, fortes, ligados a partidos, não faz sentido ele criar um sindicato anarquista, né? é, que, que agregue todo mundo, entendeu? Faz sentido. Já tem já sindicatos fortes de outras tendências. Então a ideia é fortalecer um sindicalismo anarquista próprio. Então aconteceu isso basicamente, como eu estou falando aqui, né? Na CNT, por exemplo, o principal exemplo aí, né? Mas tem outros, ok? E o sindicalismo tão revolucionário aconteceu no Brasil, apesar de alguns falar de anarcossindicalistas. Por quê? Porque a estrutura do sindicato não vai ter grandes mudanças. O que tem é o perfil do sindicato. Então, o sindicato tem um perfil diferente. Por quê? Porque ele tem uma conjuntura diferente, ok? E existe debate sobre isso, né? Dentro do próprio movimento anarquista, né? Malatesta debate com alguns caras, né? Sobre isso, ok? Mas só para ficar esclarecido essas questões. Então, os anarquistas ou atuam dentro de um sindicato que vai ter uma organização própria, então uma organização que trabalhe, por exemplo, aí, né, com a não hierarquia, que tenha lá dentro, então, o fundamento da ação direta, né, então não passa por partidos, né, a ação dos sindicatos, ok? Que na sua estrutura seja uma estrutura de base, então vai da base para o topo, então começa lá com os sindicatos, onde os sindicatos vai para as federações, das federações para a confederação maior, sempre da base para o topo maior, ok? Não tem presidentes, né? Então você tem aí no máximo pessoas que são eleitas e podem ficar um tempo até que eles não criem problemas para dentro da instituição, né? Então não é ficar lá 3, 4 anos, ele vai ficar um tempo, né? Que ele tiver desempenhando bem a função dele, ok? Então você tem tudo isso. Nos dois sindicatos, praticamente não vão ter grandes mudanças. Só que, por causa da conjuntura, um é especificamente anarquista e o outro não. Ok? Que na minha avaliação, o que aconteceu no Brasil foi esse sindicalismo revolucionário, apesar de muitos historiadores falarem de anarco-sindicalismo, né? É uma questão para se pensar, inclusive. E aí o movimento operário, então, ele não se vincula ao partido, porque isso era uma prática comum na Europa, principalmente na Alemanha, a gente não pode esquecer isso, né? O Partido Social Democrata tinha a sua base aí sindical também, ok? E aí você tem os anarquistas pensando completamente diferentes, ok? Então eu acho que é importante a gente perceber isso. E aí, no caso dos anarquistas, como eles não têm o parlamento, eles se utilizam das ruas, né, para manifestações, greves gerais, assim por diante. Foi uma coisa que eu discuti na letra M em manifestações, dando o exemplo de São Paulo do Brasil, né, como é que essas manifestações aconteciam, mas isso acontece em outros países também, ok? Porque eles não têm o fundamento do parlamento como uma possibilidade. Ok, pessoal? Então era isso aí, um resumo, né? Para o vídeo não ficar grande, sobre o movimento operário e as concepções anarquistas de movimento operário. Um abraço a todos e todas, até mais.